parece que foi escolhida a dedo, mas não por nós, e sim por Deus. Num dia consagrado à magia negra, a invocações dos mortos, São Paulo diz aos Efésios, para terminar, irmãos, ele está concluindo a carta aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Ou seja, São Paulo não termina dizendo, olha, está tudo bem, fiquem tranquilos, o diabo já foi vencido. Ele não diz assim, quem que é mais forte, Deus ou o diabo? Deus. Portanto, não se preocupem. Porque esses simplismos anestesiam a igreja militante. Nós estamos no meio de um combate. De um combate que se torna cada vez mais renhido e que se tornará cada dia mais tenebroso, mais difícil. E se engana aquele que pensa que nós estamos lutando contra forças humanas. É o que ele diz na sequência. Não é a homens que enfrentamos, mas principados, potestades, as dominações deste mundo tenebroso, as forças pneumáticas, as forças espirituais do mal que estão nos ares. Este é o cenário. Parece que são homens, mas, na verdade, por detrás deles estão demônios. Estão principados, potestades, dominações, estão hierarquias diabólicas, estão déspotas espirituais que conduzem o mundo para a grande conflagração, quando haverá o confronto final entre Cristo e Satanás. Nós não estamos aqui lutando contra a carne e o sangue. Muitas vezes nós caímos na armadilha de pensar que estamos lutando contra a carne e o sangue, mas não é. Não são os seres humanos o nosso problema. E nessa batalha espiritual, todos nós estamos sendo atravessados dia após dia. São Paulo fala das forças pneumáticas do mal que estão nos ares, que estão na atmosfera. Isso para nós é muito importante, porque nós não estamos numa atmosfera leve. Há uma batalha invisível acontecendo. Não existe leveza alguma. São Paulo, inclusive, não diz aqui que essas forças pneumáticas do mal estão nos céus deste ou daquele lugar, estão nos ares deste ou daquele lugar. Não. Em todos os lugares. Se o demônio está combatendo contra os santos, até nos terrenos sagrados, imagine quando nós nos expomos no território que lhe pertence. São João Maria Vianney, sobre os bailes do tempo dele, dizia que a pessoa deixa o anjo da guarda na porta e no seu lugar ganha um demônio. Imagine nos de hoje. Imagine nesses ambientes carregados de feitiçaria, de idolatria. Nós não podemos ser ingênuos. Às vezes uma pessoa católica chega e fala, me chamaram para ir em um determinado lugar. Eu falei, não, mas todos os caminhos levam a Deus, eu vou lá, que não tem problema.
e depois vem pedir ajuda, socorro, porque está com um demônio atrapalhando a sua vida. Desculpa, é muito besta uma pessoa desse tipo. Às vezes até gente de igreja. Ah, padre, eu fui numa excursão, ele teve que passar num lugar lá, tinha um monte de coisas e comidas de não sei o quê. Como eu já tinha pagado, eu fui. Vai mesmo. Vai e se enfia no inferno. Se encha de demônios. Fique infeccionado com Satanás. E depois você vem pedir arrego na igreja de Deus. É uma ingenuidade culposa, nefasta, daninha. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e Belial. Quando São Paulo o diz, ele o diz para que nós entendamos que não existe terreno neutro. Quem não está com Cristo está sem Ele. E quem está sem Ele já está do lado errado. Está sob a influência de demônios. Nós não podemos estar aqui imaginando que existe um campo neutro, cinza, em que nós nos movemos. Não. É por isso que São Paulo diz no versículo seguinte: revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecei firmes em tudo. Notem, nós não podemos tomar uma armadura para desfilar numa passarela. A armadura se toma para lutar. O Papa Leão XIII dizia que a luta é intrínseca ao cristão. O cristão nasceu para lutar. Portanto, eu tenho que entender que eu já tenho que amanhecer com uma clarinada tocando em meu ouvido, uma conclamação a guerrear, a combater. Não existe tranquilidade. Para nós abrir os olhos deve ser com uma declaração de guerra. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E eu não quero dar brechas a ele. Eu tenho que me revestir da armadura de Deus. A armadura não é minha. A armadura é dele. E isso é muito importante, porque quando São Paulo descreve os elementos da armadura, tendo diante dos olhos a armadura de um oficial do exército romano, ele está nos falando não de uma espécie de indumentária mística, mas ele está falando de uma atitude. Cingi os vossos rins com a verdade. Aqui, ele está falando de uma espécie de fralda que os lutadores antigos usavam para proteger-se nas partes mais sensíveis. E ele diz que nós nos vestimos com esta cintura que é a verdade. Ou seja, é a confissão de quem nós somos. Eu tenho que proteger o que é mais vulnerável em mim, porque justamente é aí que eu posso morrer. São os nossos pontos fracos, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas propensões. Isso tem que estar protegido com a verdade. Cada um de nós tem o seu defeito dominante. Cada um tem os seus pecados que lhe são mais atraentes. Se eu não me protejo com a cintura da verdade, com o fraldão da verdade, o que vai acontecer comigo é que eu vou ser chutado naquilo que me é mais sensível. Eu vou perder a guerra.
Revestimos com a couraça da justiça. A couraça é o que protege o peito, é a justiça. A justiça de Cristo é o estado de graça. Um cristão precisa aprender a viver em graça de Deus. Ou seja, se fez pecado grave, se confessa imediatamente. Porque ele não pode estar sem a couraça. Um soldado sem a couraça está com as suas partes vitais expostas. Quando eu me revisto com a couraça, as flechas do diabo não me atingem. Não há nenhum mal que possa atingir alguém que está em estado de graça de Deus, que está ativamente em união com Cristo. Calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Ou seja, o evangelho tem que se tornar em mim um modo de andar. Eu tenho que incorporá-lo de tal modo que ele se torne a minha própria personalidade. Como o Salmo 118 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Calçar-me do evangelho significa viver a partir da meditação da Escritura. Queridos irmãos, os soldados protegem muito os pés. Procuram manter sempre os pés secos, porque sabem que isso é tão perigoso quanto levar o tiro no meio da batalha. Eu preciso me resguardar através da meditação das Escrituras. Tomai o escudo da fé. O escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Nos tempos de São Paulo não haviam armas de fogo. Eles utilizavam flechas incendiadas. E como é que se apagam flechas incendiadas? Com escudo. Então ele está dizendo, use a sua fé para apagar os ataques de incredulidade que o maligno te apresenta para te amedrontar. Ou seja, o maligno diz, eu vou te matar, através de pensamentos de destruição. Você toma o escudo da fé e diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Então vem o maligno e diz, olha, eu vou usar alguém para rogar uma praga contra a sua vida. Você toma o escudo da fé e diz, praga alguma chegará à minha tenda, porquanto o Senhor tem dado ordens aos seus anjos a meu respeito. O maligno diz, eu vou te dar uma doença letal. Você toma o escudo da fé e diz, ele tomou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si as minhas enfermidades. É assim que eu uso o escudo da fé. Ele diz, tomai enfim um capacete da salvação. A salvação é um capacete. Eu preciso encher a minha mente com as ideias da salvação. Eu preciso fazer com que a minha cabeça esteja protegida com essa fé maravilhosa pela qual eu sou salvo. Agora, quem está o tempo todo escutando o lixo da televisão, se enchendo das ideologias do mundo, esse não tem o capacete da salvação. Ele entregou a sua cabeça a Satanás. Tomai o gládio do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim como o escudo é uma arma defensiva, a espada é uma arma ofensiva. A palavra tem que se tornar uma arma na minha boca. Assim como Cristo venceu a Satanás nas tentações, o diabo lhe dizia, manda que essas pedras se tornem pães. Ele disse, assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele venceu o demônio pela proclamação da palavra, essa espada de dois gumes que separa a alma do espírito.
Mas o elemento principal dessa armadura é o que São Paulo diz no versículo 18: com preces e súplicas de várias ordens, orai em toda circunstância no Espírito. Orai no Espírito em todo tempo, porque a armadura é de Deus. Se a armadura é de Deus, só Deus pode me ensinar a manejá-la. Se eu não oro continuamente no Espírito Santo, eu não saberia usar a armadura de Deus. Vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. A oração intercessória. E a consciência de que nós estamos na comunhão dos santos, para nós é um consolo. Eu nunca estou sozinho, a igreja toda está comigo, em toda e qualquer circunstância. As intercessões da igreja sobem ao céu continuamente, nada pode me abalar. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. A mesma ousadia de Cristo no Evangelho, que manda dizer a Herodes, dizer aquela raposa, que não teme. A mesma ousadia do homem de Deus que diante de Satanás, humildemente, porque sabe que não é dele que vem força alguma, impõe a presença do Cristo vitorioso e faz o diabo fugir. Como diz Santiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Salmo nos diz: bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações aos meus pés. Mas ele diz, na sequência: um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. É a oração no Espírito. Deus nos adestra, Ele nos treina. Ele nos ensina a lutar. Ele nos ensina a desfazer as armadilhas do diabo, a desmanchar as obras das trevas. Quando nós nos alinhamos com Ele, através de uma vida de oração intensa, vivendo no Espírito, orando no Espírito, cantando no Espírito, o que acontece é que Ele, sendo o nosso general, Ele nos ensina a lutar dia após dia. Vira e mexe, chega uma tática nova, chega um plano novo, chega uma atuação nova dada por Deus. Não há nada tão maravilhoso quanto lutar no exército do Senhor, porque sempre a vitória é garantida. Queridos irmãos, hoje não é o dia das bruxas. Bruxa não tem dia. Hoje é o dia dos filhos de Deus, que se levantam como um só homem, como Cristo vitorioso, para despedaçar os grilhões de Satanás e destroná-lo deste mundo, para colocar em seu lugar o coração eucarístico de Cristo, reinante e triunfante para todo sempre. Que o Senhor nos faça ter a alma elevada por sentimentos piedosos e cheios de devoção. E assim, incorporaremos aquilo que Santa Teresinha diz ter visto em seus escritos autobiográficos. Uma criancinha, logo depois de ser batizada, botando um demônio para correr. Que maravilha! Satanás tem medo das almas em graça, daqueles que confessam e comungam, daqueles que vivem em comunhão com Deus, porque ele sabe que não pode tocar nos eleitos do Senhor.